Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver na nossa aula como construir um gráfico de uma função do segundo grau, tá? Lembra, a gente já viu o gráfico da função de primeiro grau, que era uma reta, então era muito fácil construir, achava dois pontos, traçava a reta. No caso da função de segundo grau, como ela é uma parábola, né? Ela tem uma curva assim, não dá para fazer usando só dois pontos. Então, na realidade, a gente tem que seguir alguns passos para construir o gráfico da função do segundo grau. Tá? Eu vou passar esses passos hoje. São quatro passos que você faz para construir o gráfico. A gente vai ver um a um e vocês vão ver que se seguir esses passos, vai ser muito simples de construir o gráfico da função. Vou compartilhar com vocês a tela, compartilhar a tela do livro, primeiramente. Ok? Então, ó, gráfico das funções de segundo grau. O gráfico da função quadrática, que é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, é uma curva denominada parábola. Está vendo essa curva assim, né? É um U ou um U de ponta cabeça. Né? Essas parábolas apresentam um eixo de simetria paralelo ao ou coincidente eixo das ordenadas. Então, ele tem um eixo que é paralelo ao eixo y, o chamado eixo de simetria, que passa pelo vértice da parábola, ponto no qual há uma mudança na característica do gráfico da parábola, que passa de decrescente a crescente ou vice-versa. A seguir, veremos os principais elementos que auxiliarão na representação do gráfico de uma parábola e na resolução de situações e problemas associadas a esses gráficos. A primeira coisa que a gente faz é fazer o estudo da concavidade, tá? Se a concavidade é essa abertura, tá bom? Se a abertura é virada para cima, ou se a abertura é virada para baixo, tá? Quem define isso é a letra A, o coeficiente A. Então, a parábola tem concavidade voltada para cima se o A é maior que zero. Então, eu olho a letrinha A. Se A for maior que zero, a concavidade é para cima. Se o A for menor que zero, concavidade para baixo. E aí, quando a concavidade é para cima, eu tenho três casos. Primeiro caso, quando o delta for maior que zero, tem duas raízes. Então, ele vai cortar o eixo x em dois lugares. Lembra que o delta, que era o discriminante, mostrava quantas respostas tinha a equação? Essas respostas são as raízes da equação, é onde corta o eixo x. Quando o delta for igual a zero, só vai encostar aqui no gráfico, e quando o delta for menor que zero, não vai cortar o eixo x. Tá? Vai existir o gráfico, só não vai cortar o eixo x. E depois tem quando a concavidade é para baixo. O A é menor que zero e acontecem as mesmas coisas. O delta positivo, negativo, né? Desculpa, delta maior que zero, delta positivo, duas raízes. Delta igual a zero, apenas uma raiz, que é o próprio vértice. E delta menor que zero, não corta o eixo x. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para construir um gráfico é ver a concavidade e calcular a delta para saber quantas raízes vão ter. Ok? É o primeiro passo para você construir. Então, vamos lá. Eu já deixei um exemplo meio pronto aqui. O livro está fazendo passo a passo, eu vou mostrando aqui para vocês o exemplinho que eu vou usar. Então, eu tenho esse exemplo. Ó. Nesse exemplo, eu tenho o A vale 1, certo? O A é o coeficiente de x ao quadrado. O B vale menos 2.
e o C vale menos 8. Então, primeira parte, estudo da concavidade. Como o A vale 1, tá vendo? O A é maior que 0, o A é positivo. Então, essa concavidade vai ser com uma curvinha virada para cima, assim. Ela vai ser com a concavidade para cima. Ok? Então, agora eu vou calcular delta. Delta igual b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 8 negativo, vou colocar entre parênteses, que vai ter regrinha de sinal. Calculando delta, delta é igual menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Menos vezes menos também vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 32 mais 4, delta deu 36. Então, ó, eu já sei que a concavidade é para cima e eu sei que vai ter duas raízes porque delta deu positivo. Ok? Agora eu vou descobrir quem são essas raízes. Como que eu descubro? Continuando a fórmula, x igual menos b, né? Lembra lá da fórmula de Bhaskara? Menos b, menos o menos 2 vai entrar como mais 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 36, sobre 2 vezes o A, que é 1. Substituir, né? B, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Fazendo as contas, vai ficar 2, né? 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, dividido por 2. Vai ter duas raízes, né? Vamos ver quais são. A minha primeira raiz, x1, igual 2 mais 6, 8. 8 dividido por 2, 4. Descobri a primeira raiz igual a 4. Tá? Então, vai cortar o eixo x no número 4, vou para a segunda raiz, x2. 2 menos 6, menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2, que é a segunda raiz. Então, legal. Ó, vou desenhar aqui, fazer um esboço, tá? O esboço é um rascunhozinho do gráfico. Então, temos aqui o eixo X e o eixo Y. Eu já sei que a concavidade é para cima e sei que ela corta no menos 2, tá? Aqui no menos 2 eu vou ter um ponto. E no número 4, 1, 2, 3, 4, opa, enroscou o mouse. E no número 4 lá eu também vou ter um outro ponto, onde vai cortar os eixos. Essas são as raízes. Então, esses são os dois primeiros passos. Primeiro passo, só olhar o valor de A e saber a concavidade. Segundo passo, calcular delta e calcular as raízes. Ok? Voltando lá para o livro, ele vai dar os outros passos aí que eu tenho que seguir. A intersecção com os eixos das ordenadas, onde corta o eixo y. Esse é muito fácil para calcular. Toda e qualquer função polinomial tem domínio real, e por isso intersecta, corta o eixo y, eixo das ordenadas, num ponto onde x vale 0, vai ter a letra k. O valor de k será o mesmo do coeficiente independente de x, quando existir, ou será nulo, passando nesse caso pela origem do sistema cartesiano.
Portanto, o gráfico de f de x, ax ao quadrado mais bx mais 6, sempre intersectará ou cortará o eixo das ordenadas no ponto 0C. Observe os exemplos. Ele colocou 2 exemplos aqui. Ó. O que ele está falando desse ponto? Ó, vamos lá no meu exemplo. Como que eu vou achar esse ponto? Esse ponto que ele está falando, você vai calcular o f de 0, quando x vale 0. Quando x vale 0, tá? Esse seria o terceiro passo já. Terceiro passo. Quando x vale 0, é só você substituir na função aqui o número 0. Substituindo vai dar o quê? Ó? Vai ficar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 8 igual a 0. Então, o que acontece aqui? Ele vai cortar o eixo no número menos 8. Desculpa, aqui não é igual a 0, é igual a y, né? Não é uma equação. Então, fica assim, ó. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 8, vai ser o valor de y. Então, y vale menos 8. Quando x é 0, y é a letra C, que no caso nosso aqui do exemplo, é o número menos 8. Sempre vai ser isso? Sim. Sempre que x vale 0, o y vai valer a letra C. Então, ele vai cortar aqui embaixo no número menos 8. Ok. Eu já sei três pontos. Ó. Eu já sei que ele vem, é uma parábola que vem de cima e volta, certo? Eu só preciso saber o último passo. O último passo é achar o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? O vértice da parábola é quando ela para de descer e começa a subir, ou quando, ao contrário, ela para de subir e começa a descer. O vértice forma o eixo de simetria que ele tinha falado no começo, tá vendo? Tudo que acontece do lado esquerdo acontece igual do lado direito, porque o vértice forma um eixo paralelo ao eixo y, chamado eixo de simetria. Então, no último passo, a gente vai calcular o vértice. E aí está pronto o gráfico. Tá? Como achar o vértice da parábola? Então, o que está faltando aqui, ó, no quarto passo, é achar o vértice. Tá? O vértice é formado pela coordenada do x, vértice, e do y, vértice, tá? Eu preciso de um parzinho ordenado, x, y, para achar um ponto no gráfico, certo? Tudo isso aqui são pontos ordenados, ó. X vale menos 2, y vale 0. X vale 4, y vale 0. X vale 0, y vale menos 8. Agora falta eu achar a coordenada do vértice. Para isso, existe uma formulinha, existem outras formas de fazer, mas o livro vai passar uma fórmula, não? Então, vamos continuar aqui. Coordenadas do vértice da parábola. Agora vamos ver como determinar as coordenadas do vértice, x vértice e y vértice, do vértice de uma parábola. Importante ponto do gráfico da função, pois ele não admite valores maiores que y vértice, se estiver com cavidade para baixo, ou menor que y vértice, se estiver com cavidade para cima. Então, o vértice é bem importante aqui. Tá? Em todos os exemplos anteriores, vimos que as parábolas são simétricas em relação à reta que passa pelo ponto de vértice. Isso significa que se m menor que x vértice e n maior que x vértice, de modo que x vértice menos m é igual a n vezes x vértice igual a k. Eu não consegui entender muito bem o que ele quis dizer aqui, mas ele está querendo passar alguma coisa genérica sobre o x vértice. A gente vai ver que é muito fácil, muito fácil. Né? Ele está falando da distância. A distância do ponto M até o vértice é igual a distância do vértice ao ponto N. É que o vértice forma o eixo de simetria. De forma genérica, ele desenvolveu aqui as contas e a gente chega numa fórmula. Tá? Então, para nós obtermos
as coordenadas do vértice de uma parábola, nós temos que usar essa fórmula. O vértice, o x-vértice, vai ser o oposto de B sobre 2A, e o y-vértice menos delta sobre 4A. Tá? Vamos lá para o nosso exemplo. Então, x-vértice, o oposto de B menos B sobre 2A. É uma formulinha, tá? Isso. Vamos substituir. O B vale menos 2. Com o menos daqui, menos com menos vai dar mais. 2. 2 vezes o A, que é 1, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Então, o x-vértice vale 1. O y-vértice é o oposto de delta sobre 4A. Ó, o delta deu 36. Menos 36. O A vale 1, 4 vezes 1, 4. Então, o y-vértice vai valer menos 9. Eu vou ter o parzinho que forma o vértice vai ser x vale 1, y vale menos 9. A gente vai lá, pega o x valendo 1, encontra o y valendo menos 9. Lembrando que isso aqui é só um esboço, então isso aqui não está com os valores em escala, tá bom? Então aqui eu vou ter o encontro do 1 com o menos 9 e vou ter o ponto do vértice. O ponto do vértice é o x-vértice unido com o y-vértice. Achei esse ponto, consigo construir o gráfico agora. Essa parábola vai vir lá de cima, vai passar por aqui e depois vai para cá para o 4. Essa é a maneira mais simples e prática de se construir um gráfico da função de segundo grau, fazendo os 4 passos. O primeiro, a concavidade. O segundo, achar as raízes. O terceiro, descobrir aonde corta o eixo y, fazendo x igual a 0. E o quarto passo, calculando o vértice da parábola usando x-vértice. É igual a menos b sobre 2a, o oposto de b sobre 2 vezes o a, e o y-vértice, o oposto de delta sobre 4a. Ok? Esses são os 4 passos básicos para se construir um gráfico do segundo grau. E aí tem alguns exemplos aqui para baixo, né? O gráfico a seguir é da função polinomial de segundo grau, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nessas condições, determine os valores de a, b e c. Olha o que ele fala, não? O mais fácil aqui é achar o valor de c. O c vale 4, tá? Porque quando o x vale 0, ele corta o eixo y. Então, a primeira coisa a fazer, ele também faz na forma fatorada aqui, ele adora usar a forma fatorada, mas é muito mais fácil fazer por soma e produto. Aqui ele achou já que o f de 0 é igual a 4. Se f de 0 é igual a 4, então x vale, o c vale 0. Quando o x vale 0, ele corta aqui nesse ponto aqui. Essa é a coordenada de C. É o ponto 0C. Então, C igual a 4. Ok? Sabendo que C vale 4, então nós temos aqui. Então, as duas raízes lá é igual o oposto de B sobre A. E a multiplicação das duas raízes é o próprio C sobre A. Ok? Ele já passou as duas raízes, né? Ele passa aqui, as raízes é o 2 e o 6.
e eu sei que o C vale 4. Então, eu tenho 2 vezes 6, 2 vezes 6. E eu já sei que o número C aqui, ó, vale 4. Então, vai ficar 4 sobre A, certo, gente? O C vale 4, 4 sobre A. 2 vezes 6 dá 12. Vai ficar 12 é igual a 4 sobre A. Certo, gente? Pega o A e passa para cá multiplicando. Pega o 12, passa dividindo. A é igual a 4 sobre 12. Eu acho o valor de A. Por soma e produto, ó, 2 vezes 6 dá 12, é igual a 4 sobre, substitui o C, 4 sobre A. Vai dar 1/3. Simplificando, divide 4 por 4 dá 1, divide 12 por 4 dá 3. Então, eu já sei que o A vale 1/3. Substituo aqui agora. Como eu vou fazer essa substituição? 2 mais 6, 8. É igual menos B sobre 1/3. Ok? Eu vou isolar o B. Esse 1/3 que está aqui, ele vai passar para cá multiplicando. O 1/3 está dividindo, o 1/3 passa multiplicando. 8 vezes 1/3 é igual a menos B. Então, invertendo o sinal, B é igual a menos 8/3. O A vale 1/3, o B vale menos 8/3 e o C vale 4. Era o que ele estava pedindo para achar, o A, o B e o C. O A vale 1/3, o B menos 8/3 e o C vale 4. E aí eu não preciso escrever na forma fatorada. Eu faço por soma e produto, que eu acho mais fácil. Mas quem quiser fazer pela forma fatorada, A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas, que também dá para fazer pelas raízes, acho A, depois substitui e acho B. Eu acho mais complicado, tá? Eu, particularmente, prefiro fazer da forma de soma e produto. Depois ele pede para esboçar os gráficos das funções a seguir, né? Primeiro, vale 2, concavidade para cima. Tá vendo? Ele faz primeiro o estudo da concavidade. Eu já sei que o A é positivo, concavidade para cima. Calcula delta. Ele calculando delta, deu raízes menos 1 e menos 3. Tá bom? Então, cortou. Ó. Concavidade para cima, calculou delta, corta no menos 1 e no menos 3. Faz x igual a 0, sobra o ponto 6, que está aqui, 0,6. Depois, calcula o vértice da parábola. O vértice deu menos 2 para x, menos 2 para y. Achou o vértice, constrói a parábola. No exemplo B, a concavidade é para baixo, tá vendo? Concavidade é para baixo. Vamos ver, está na outra página. Então, ó, menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Concavidade para baixo, tá vendo? Está de ponta cabeça aqui. Calculou também as raízes. Quando ele calculou essas raízes, ele só viu uma resposta. Delta deu 0. É que ele não mostra aqui, tá? Mas você calculando isso aqui, vai dar delta igual a 0. B ao quadrado dá 16. 4 vezes menos 4 dá menos 16. 16 positivo com 16 negativo vai dar 0. Vai continuar calculando, vai achar x igual a 2. Então, esse aqui, além de ser o ponto onde corta o eixo, também é o vértice. Está vendo? A coordenada do vértice, 2 de x, 0 de y. Então, não corta em dois lugares.
quando corta em um lugar só, o próprio lugar onde corta o eixo X é o vértice da parábola. Está pronto o gráfico. No último exemplo, o A vale 1 com cavidade para cima. Beleza? Calculando delta, deu delta negativo, não tem raízes, ou seja, neste gráfico não vai cortar o eixo X. Mas você continua construindo o gráfico. Acha o termo independente, quando x vale 0, o y vale 3, vai cortar aqui no número 3, e acha o vértice. O vértice, x vértice deu 1, y vértice deu 2, achou o vértice, com esses dois pontos, ele construiu o gráfico. Nesse caso, não cortou o eixo x. Ok? Então, esses são os 3 exemplos que o livro passou. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios que seguem aí, né? O exercício do Enem, que é um meio que desafio, página 37, e os exercícios da página 38, que fala sobre construir parábolas, tá? São só 2 exercícios, o exercício 19 e 20, tá? Então, assistam a aula, façam o exercício da página 37 e o exercício da página 38. Ok? E aí a gente vai corrigindo nas outras aulas. Certo, gente? Então, é assim que se constrói o gráfico, bem simples, só que tem que seguir esse passo a passo, que nem uma receitinha de bolo. Primeiro com cavidade, acha as raízes, calcula x igual a 0, vai dar o ponto 0 e c. Por último, calcula o vértice, faz a parábola. Ok? Obrigado, bons estudos, até a próxima aula.